Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, prof. Estão me ouvindo bem aí? Estão vendo a tela já? Tudo certo com vocês? Tudo certo. Bom dia, prof. Bom dia, João. Valeu, pessoal. Muito bem. Então, acho que acredito que nessa aula sejamos nós mesmos. Se o pessoal aí não emendou o feriado, né? A gente não emendou o feriado, então vamos para a nossa aulinha, que a gente tem bastante coisa para fazer hoje. Muito bem, pessoal. Então, na nossa aula de hoje, o que nós vamos fazer são exercícios de aplicação referente às videoaulas que vocês assistiram na semana passada, certo? Então, na semana passada, as videoaulas eram de balanço de energia, né? Então, balanço de energia para um volume de controle, balanço de energia no volume fechado e balanço de energia em superfície, né? Então a ideia é, a gente não vai conseguir resolver os três exercícios completinho hoje, mas eu pretendo passar por três exercícios, né, de aplicação sobre esse conteúdo. Vamos trabalhar mais com o balanço de energia e volume de controle, que é o que eu acho que pode ter mais dúvidas. É, mas a ideia é a gente conseguir ver exemplos, são exemplos mais simples também para a gente iniciar a introdução nos conceitos, né? E depois na lista de exercício vocês conseguem aprofundar um pouquinho mais o conteúdo. Pessoal, referente às videoaulas da semana passada, de balanço, né? Alguém gostaria de tirar alguma dúvida da parte teórica? Vocês estão conseguindo acompanhar bem as videoaulas? Sim, prof. Bom, então, já que não temos dúvidas, eu vou passar então para a execução do exercício. Esse é um exercício bem legal, né? De um secador. É, é o exercício do Encrópera, mas eu acho que na edição mais nova, a oitava edição, não sei se esse exercício tem, mas nas edições anteriores ele tem. Bom, então vamos lá resolver e já sabemos, esse exercício é o exercício de aplicação lá da aula 3, que é do balanço de energia num volume de controle, certo? Então vamos ver o enunciado que diz, vamos deixar marcado as nossas variáveis, né? As informações que a gente tem e depois a gente faz a nossa listinha de hipótese e vai resolvendo o balanço. Então, um secador de cabelos pode ser idealizado como um duto circular através do qual um pequeno ventilador sopra ar ambiente e dentro do qual o ar é aquecido ao escoar sobre uma resistência elétrica na forma de um fio helicoidal. Então, vejam bem, aqui na figura, a gente tem o duto, né, do nosso secador, a gente tem a resistência aqui, né, esse resistor elétrico, com uma determinada potência, a gente já vai ver. E aqui a gente tem o ventilador que sopra ar, então tem o ar que vai entrar e vai sair com uma velocidade de saída lá no final, com uma determinada temperatura, né? Então ele vai entrar numa temperatura menor, esse ventilador empurra o ar, ele passa pela resistência e vai ser aquecido e vai sair numa temperatura mais elevada, certo? Então, letra A do exercício. Se o aquecedor for projetado para operar com consumo de potência elétrica de 500 watts, então vamos deixar aqui marcado, e para aquecer o ar de uma temperatura ambiente, temperatura de entrada de 20 graus Celsius, até uma temperatura de saída a 45 graus Celsius, em qual vazão volumétrica, que é esse A ao contrário com pontinho, ele deve operar? Então, essa é a nossa primeira pergunta. Só vou seguir na leitura, a gente já volta a discutir. Então, a perda de calor do seu revestimento externo para o ar ambiente e para a vizinhança pode ser desprezada. Então, isso é uma hipótese bem importante, certo? Se o duto
tiveram um diâmetro de 70 milímetros, qual é a velocidade do ar na saída? Então, ele está perguntando a vazão volumétrica e a velocidade na saída. E aí ele dá algumas informações. A densidade do ar e o calor específico do ar pode ser aproximado. Então, Rho, 1,10 kg por metro cúbico, e calor específico 1.007 joules por quilograma Kelvin, então, respectivamente. Muito bem, então vamos avaliar o que a gente tem aqui no nosso problema para a gente seguir com as informações. Primeira coisa, ele está pedindo essa vazão volumétrica. Então, isso a gente não tem e a gente quer calcular. Então, vazão volumétrica, o que significa isso, pessoal? Vai ser volume, vou até escrever aqui para não confundir com velocidade, volume por tempo. Então, eu quero saber qual o volume de ar por tempo que esse ventilador está soprando aí, sabendo que a potência elétrica, olha a unidade, 500 watts. Watts é o quê? É a nossa taxa de calor. Então, essa potência elétrica é a nossa taxa de calor, que é 500 watts. Então, pensando que a temperatura aqui de entrada vai ser de 20 graus Celsius e esse ar vai sair a 45 graus Celsius, ele quer saber qual é essa vazão volumétrica e, considerando que o diâmetro tem 70 milímetros, qual vai ser a velocidade na saída, certo? Então, veja bem, a gente tem um ar, esse ar entra, é aquecido e sai. Então, a gente tem matéria que está escoando, certo? O ar escoa através desse duto. Então, nosso balanço de energia que a gente tem que considerar é para um volume de controle. Então, a definição de volume de controle e a diferença para um sistema fechado é que eu tenho a matéria passa por esse espaço que eu chamo de volume de controle, certo? Então, nós vamos pegar aqui o nosso duto, vamos deixar o ventilador de fora do duto, vamos considerar só o duto como o nosso VC, o nosso volume de controle, certo? Então, é para esse volume de controle, o duto, que a gente vai resolver o nosso problema, certo? E aí, já que a gente tem um volume de controle, vamos colocar algumas hipóteses aqui para a gente resolver. Algumas eu já coloquei para facilitar o nosso trabalho. Então, primeira coisa, nós vamos considerar que esse secador, esse aquecedor, já está operando em estado estacionário. Então, não vai ter acúmulo, certo? Vamos considerar que as propriedades físicas do ar permanecem constantes. Então, mesmo com essa diferencinha de temperatura, né, vai aquecer de 20 para 45, nós vamos considerar que o Rho, por exemplo, ele permanece constante, certo? E aí, condutividade térmica, todas as propriedades. Outra coisa importante aqui que eu já coloquei, então, pensando no balanço. Pessoal, então se a gente for escrever o nosso balanço de energia, como a gente fez lá na aula de energia, então tudo em termos de taxa, então a taxa de energia acumulada vai ser igual à taxa de energia que entra menos a taxa de energia que sai mais a taxa de energia gerada, certo? A gente já pode colocar aqui a hipótese 1, estado estacionário. Então, o primeiro termo, variação da energia com o tempo, acúmulo, é zero, porque nós já estamos operando em estado estacionário, certo? Então, lá na nossa aula, a gente abriu todos os termos de entrada, de saída e de geração de energia. E aí nós chegamos nessa equaçãozinha, que está aqui como formulário, né? Ninguém precisa decorar essa equação no formulário, que é a equação válida para o balanço de energia no volume de controle em estado estacionário, certo? Então, é ela que nós temos que observar. Então, esse Ezinho e esse S significa variação de energia interna específica, trabalho de escoamento, energia cinética, energia potencial na entrada, e aí energia interna específica, trabalho de escoamento, energia cinética, energia potencial na saída. Então, a gente tem uma variação de entrada e saída,
né? Aí a gente tem a nossa taxa de calor e a taxa de trabalho, certo? Tudo isso igual a zero para o estado estacionário, aqui multiplicando a taxa de massa, certo? Então, pensando que o que a gente quer resolver precisamos obter primeiro é a vazão volumétrica, e a gente sabe que vazão volumétrica é volume por tempo. Então, pensa, se a gente usar a equação do balanço de energia para um volume de controle, o que a gente vai conseguir encontrar é a taxa de massa. O que é a taxa de massa? Taxa de qualquer coisa, essa qualquer coisa por tempo. Então, é massa por tempo. Como eu consigo converter massa por tempo para volume por tempo e obter a minha vazão volumétrica? Quem que me permite relacionar massa com volume? Por análise. Densidade? Isso aí, densidade, certo? Ou massa específica, né? Então, para a gente obter a vazão volumétrica, a gente vai dividir, né, a taxa de massa por ρ, que foi dado no problema. Então, eu vou usar o meu balanço de energia para o volume de controle para obter justamente a taxa de massa. Ok? Então, vamos seguir nas nossas hipóteses. Então, agora nós precisamos avaliar todos esses termos que aparecem aqui na minha equação, certo? Então, vou começar falando agora, então já falamos de estado estacionário, as propriedades físicas, vamos falar um pouquinho de variação de energia cinética e potencial. Então, nós temos a massa multiplicando meio de velocidade ao quadrado na entrada, taxa de massa, é menos a taxa de massa, né, de meio velocidade ao quadrado na saída. Então, a gente tem variação de energia cinética. Pessoal, olhando para o nosso volume de controle, vocês acreditam que a gente tem variação de energia cinética na entrada e na saída? Seria uma variação de velocidade, né? Isso nos garantiria uma variação de energia cinética. Vejam bem, o diâmetro na entrada e na saída é o mesmo, certo? Então, a área perpendicular para eu determinar a velocidade, ela é a mesma, certo? Então, isso já me garante dizer que a velocidade na entrada e na saída vai ser a mesma. O que poderia alterar a minha velocidade, aí nós vamos desprezar isso, né? A presença da resistência. Então, o ar, ao se chocar com a resistência, ela poderia ter uma alteração da sua velocidade, né? Mas nós vamos desprezar esta variação, tá? Ela vai ter uma variação, mas é muito pequena essa variação de velocidade. Então, nós vamos considerar que a variação de energia cinética na entrada e na saída é desprezível. Concordam? Concordo. E energia potencial, pessoal? Então, para a gente, energia potencial, onde é que está? Taxa de massa na entrada vezes gravidade, altura na entrada, menos taxa de massa, gravidade, altura na saída. Então, eu preciso ter uma elevação, uma diferença de altura da entrada e na saída. Vejam bem, nós não temos essa diferença de altura, né? O tubo não está inclinado, o tubo está retinho. Então, nós também vamos considerar que a variação de energia potencial é desprezível na entrada e na saída do problema. Concordam também? Então, ó, pela hipótese 3, nós vamos simplificar. Ó. Esse termo é zero com a energia cinética da saída, pela hipótese 3. E mesmo colocamos na mesma hipótese a variação de energia potencial. Então, a energia potencial vai ser zero também pela mesma hipótese, certo? E justificativa que a gente já fez. Então, o que falta? A gente tem energia interna específica na entrada e na saída, P vezes volume específico na entrada e na saída é trabalho de escoamento. Então, quando a gente fez a dedução da nossa equação, nós dividimos o trabalho em dois termos.
Um é o trabalho de escoamento, que ocorre, ele sempre vai ocorrer quando eu tiver variações de pressão e volume específico. E tudo o resto, rotação de um eixo, né? Qualquer outra forma de trabalho, a gente colocou aqui, ó, nesse termo, taxa de trabalho. Certo? Então, primeira coisa, pessoal, nós não vamos ter grandes variações de pressão na entrada e na saída, até porque o comprimento desse tubo, se a gente pensar num secador, né, de cabelo mesmo, não foi dado o comprimento, né, desse tubo aí pra gente, mas em torno de 20, 30 centímetros, né, então a gente não tem grandes variações de pressão. E outra coisa, a gente considerou que as propriedades físicas do ar são constantes. Então, o volume específico, a gente também não vai ter variação na entrada e na saída. Então, o que, que a gente pode fazer? Primeira contribuição do trabalho, que seria o trabalho de escoamento, nós vamos considerar que o trabalho de escoamento é desprezível. As variações de trabalho de escoamento é desprezível. Ok? Então, a gente vai vir aqui, ó, nesse termo e vai zerar também, que não tem variação na entrada e na saída. Então, pela hipótese 5. Ok? E aí, as outras formas de trabalho. Pessoal, então, uma forma da gente ter trabalho nesse problema seria, como eu falei no início, né, rotação de um eixo. Tá? Por isso que eu fiz questão de deixar aqui o nosso ventilador fora do nosso volume de controle. O ventilador só serve para soprar o ar. Ele não faz parte do nosso sistema, certo? Então, o sistema não recebe trabalho nem gera trabalho, certo? A gente só tem o escoamento do ar e o ar sendo aquecido por passar através dessa resistência elétrica. Então, a gente não tem nenhuma forma de trabalho, nenhuma contribuição de trabalho, nem trabalho de escoamento, nem qualquer outra contribuição de trabalho, certo? O ventilador girando, ele não faz parte desse volume de controle, é um volume de controle diferente, que daí a gente pode estudar só o ventilador e o trabalho que ele faz ao soprar o ar, tá? Mas no nosso exercício, o que ele quer que a gente obtenha, o ventilador não faz parte do nosso volume de controle. Então, a gente não tem nenhuma forma de trabalho nesse sistema. Então, a gente também pode vir aqui na última contribuição do trabalho e dizer, como coloquei na hipótese 4, que o trabalho vai ser desprezível. Nesse caso, eu não tenho trabalho, né? Então, vou colocar 0 aqui pela hipótese 4. Bom, a taxa de energia é a nossa potência elétrica. Ela não é desprezível, né? Eu tenho uma potência elétrica lá da minha resistência. E energia interna específica, vocês lembram como calcula energia interna específica ou energia interna lá da termodinâmica? Variação de energia interna. Como que calculava mesmo? Massa vezes CV delta T, diferença de temperatura, certo? Então, variação de energia interna eu vou ter, né? Porque eu tenho variação de temperatura na entrada e na saída. Então, variação de energia interna eu não posso. Então, essa transferência de calor se dá pela variação de energia interna do ar, certo? Então, reescrevendo tudo que sobrou da nossa equação do nosso balanço, sobrou então lá a taxa de massa vezes a energia interna específica na entrada, menos a taxa de massa, energia interna específica na saída, mais Q, que é a potência elétrica, igual a 0. Certo? Então, já vou colocar a taxa de massa em evidência, energia interna na entrada, menos energia interna na saída, mais a potência elétrica, igual a 0. Até aqui, pessoal, beleza? Tranquilo? Tranquilo, prof. Então, energia interna específica, que é o U minúsculo,
seria a energia interna dividido pela massa, né? Então, se eu passar essa massa dividindo, eu vou ter a minha variação de energia interna específica, que vai ser CV delta T, certo? Então, eu posso representar aqui a minha variação de energia interna, então, taxa de massa, energia interna específica. Vou colocar o CV em evidência já também, né? CV, temperatura na entrada, menos a temperatura na saída, mais a potência elétrica igual a zero. Ok? Vamos ver essa questão do calor específico. Então, ele deu para a gente aqui ó, o calor específico, a pressão constante, certo? Mas como a gente considerou que as propriedades físicas são constantes, a gente pode até colocar ali que é fluido incompressível, né? Poderia ser até mais uma hipótese aqui, ó, considerar que esse ar é um fluido incompressível. A gente pode dizer que o CV vai ser igual ao CP, certo? E a gente pode substituir o CP no lugar do CV, ok? Então, pessoal, reescrevendo e isolando a minha taxa de massa, que é inicialmente o que eu quero calcular aqui, vou passar. Eu vou trocar o sinal, pessoal, desse termo aqui, então a saída fica positiva e a entrada negativa, certo? Então vai ficar CV TS menos TE, ok? E dividido, eu vou passar dividindo, né? Vai ser a potência elétrica dividido por isso. Deixa eu apagar aqui, só fazer a nossa análise. Então, a taxa de massa vai resultar potência elétrica dividido por CV TS menos TE, certo? Então, potência elétrica a gente tem, as temperaturas na entrada e na saída a gente tem, e o CV a gente substituiu, né, pelo nosso CP. Ou seja, só calcular a taxa de massa. Com a taxa de massa, a gente já sabe, para calcular nossa vazão volumétrica, vai ser a taxa de massa dividido pela massa específica. Conseguem terminar, fazer essas continhas para a gente conferir? Uns 2 minutinhos aí? Claro, pessoal, até aqui dúvidas? Então, vamos lá, pessoal. Trabalhando. Vou colocar aqui nos dados, tá? Para vocês pegarem os dados. Assim que alguém já tiver calculado, joga no chat aí para gente.
Taxa de massa, alguém já conseguiu calcular aí, pessoal? Fazer análise dimensional. Peraí, prof. Tá bem. Isso aí. E aí só relacionar com o ρ para obter a vazão volumétrica. O ρ é 1,10 quilogramas por metro cúbico. Isso aí. Então, quem já terminou essa parte, lembra que esse exercício, a letra A, ainda não terminou, né? Ele pede também qual é a velocidade na saída. Quero que vocês pensem aí e me deem uma sugestão de como vocês podem calcular essa velocidade na saída, com base nos dados aí que vocês já conseguiram até agora. Os demais conseguiram chegar aí nesse resultado? Como que tá? Sim, prof, tudo certo. Beleza. E a velocidade na saída, pessoal? Como a gente pode obtê-la? Alguém tem alguma sugestão? Por análise dimensional mesmo? Ó, velocidade é comprimento por tempo. A gente acabou de calcular a vazão volumétrica, que é volume por tempo, comprimento ao cubo por tempo. Então, pessoal, vejam bem, se a gente pegar essa vazão volumétrica e dividir pela área perpendicular ao vetor velocidade na saída, a área perpendicular a esse vetor velocidade, a gente vai obter o resultado final, comprimento por tempo, certo? Então, o que a gente precisa ver? Qual é esta área? Então, olha só, que eu tenho a minha saída, a minha velocidade, meu vetor velocidade está aqui nessa direção. Então, a área perpendicular é essa daqui, certo? Então, é a área dessa circunferência que a gente vai, isso aí, que a gente vai usar para calcular, certo? Então, a, velo a vazão volumétrica a gente tem, a área 2πd ao quadrado, né? Ou π 2πd ao quadrado, tá? D sobre 2 ao quadrado, Paulo. Porque é a área, né? πd ao quadrado. Não, tem que ser 2π, como você colocou ali, né? Senão tem que ser r ao quadrado aqui. Se não for facilitar. Ou 2π, d ao quadrado sobre 2. A gente consegue calcular a área perpendicular. É a área da circunferência. Certo? Então, rapidinho, calculando aí.
Lembrando que o diâmetro que ele deu aqui, ó, 70 milímetros, né? Lembrando de fazer a conversão, que a gente está trabalhando com a nossa unidade de comprimento em metros, né? Então, se o diâmetro é 70 milímetros, o nosso raio vai ser 35 milímetros, né? Então, 35 vezes 10 a menos 3 metros. Então, só atenção aí com relação às unidades, tá? Alguém já calculou? Isso, 4,7 metros por segundo. Muito bem, resolvemos a letra A do nosso problema, certo? Dúvidas aqui na letra A, pessoal? De boa, prof. Então vamos lá. Ó, pessoal, lembra que eu disse que tinha uma hipótese aqui que era muito importante na letra A? O que ele dizia? Que a perda de calor de seu revestimento externo para o ar ambiente, a vizinhança, pode ser desprezada. Então, ele está considerando que eu tenho ao redor aqui desse duto, eu tenho um bom isolante térmico, certo? Porque o que acontece? Esse ar, ele vai sendo aquecido ao passar pela resistência, né? Vai aumentando a temperatura dessa superfície. Então, como eu posso ter um ar escoando aqui ao redor, ou até mesmo por convecção natural, né? E a superfície desse duto, ele tem uma emissividade, então ele pode perder calor tanto por radiação para a vizinhança, ou perder calor por convecção para o ar externo a esse duto, certo? Então a gente resolveu dessa forma porque a gente desprezou, né, a perda de calor para o meio externo, ok? Então, olha aqui que diz a letra B. Considere um comprimento de duto do aquecedor L igual a 150 milímetros e uma emissividade da sua superfície de 0,8. Se o coeficiente associado à transferência de calor por convecção natural do revestimento externo para o ar ambiente for de 4 watts por metro quadrado Kelvin, e a temperatura do ar e da vizinhança for 20 graus Celsius, então vamos grifar essas informações que são os nossos dados. Confirme que a perda de calor pelo revestimento externo é de fato desprezível. Então, a temperatura da superfície média do revestimento externo pode ser considerado temperatura da superfície igual a 40 graus Celsius. Então, vamos olhar aqui no nosso duto. Então, nós queremos calcular qual é essa taxa de perda de calor, para daí a gente comparar com a taxa de energia que está sendo fornecida por esse ar, que é a nossa potência elétrica, e comparando os valores, aí a gente vai dizer se a taxa de perda de calor for muito, muito menor que a taxa fornecida ao ar, a taxa de energia fornecida a esse ar, aí a gente vai poder dizer que a gente pode desprezar essa perda de calor. Então, muito bem, ele deu a temperatura da vizinhança aqui, que é 20 graus Celsius, do ar também é 20 graus Celsius, ele deu o H, não vou colocar aqui agora para não carregar, tá? Então, o que a gente sabe que está acontecendo? Essa superfície aquecida que ele deu, né? A temperatura da superfície é 40 graus Celsius, então sabe que vai perder energia para o ar que está numa temperatura menor e para a vizinhança que está numa temperatura menor. Por qual mecanismo? Para a vizinhança, ele vai perder calor por radiação, certo?
E para o ar adjacente a essa superfície, vai perder calor por convecção natural para esse ar, certo? Então, qual é a minha taxa total de perda de calor? A minha taxa total de perda de calor vai ser o que ele perde por convecção. Então, posso escrever em termos de taxa ou de fluxo, né, pessoal? Em termos de fluxo, que ele perde por convecção mais radiação, ou em termos de taxa, convecção mais radiação, certo? Então, vamos resolver este problema, a letra B, em termos de taxa, porque a gente tem a potência elétrica, que é uma taxa. Então, é o dado que a gente tem para comparar, certo? Então, vamos escrever as leis que governam a convecção e a radiação. Então, a convecção, qual que é a lei que governa a transferência de calor por radiação mesmo? Pessoal, isso já tem que estar muito internalizado. Tem que ter aprendido já, certo? Então, tem que saber. Se você ainda não sabe, não entendeu as leis que governam os mecanismos de transferência, você precisa estudar e isso precisa já estar muito bem entendido, porque daqui a gente só vai avançar e vai complicando um pouquinho os nossos exercícios. Então, a convecção é governada pela pela lei de resfriamento de Newton, que é em termos de taxa, então vai ser a área perpendicular, né, a convecção, coeficiente convectivo de transferência de calor, temperatura da superfície menos a temperatura do fluido, certo? E a lei que governa a transferência de calor por radiação é a lei de Stefan-Boltzmann, que vai ser, em termos de taxa, então, a área, emissividade, constante de Stefan-Boltzmann. Agora, as nossas temperaturas, temperatura da superfície elevada à quarta potência, menos a temperatura da vizinhança elevada à quarta potência, certo? Então, a temperatura da superfície foi dada, do ar e da vizinhança também. Então, isso eu conheço, as temperaturas. A emissividade foi dada, o H de convecção natural foi dada. A constante de Stefan Boltzmann é 5,67, é um valor constante, né, pessoal? Daqui a pouco a gente já decora. 5,67 vezes 10 à oitava watts por metro quadrado Kelvin à quarta. Então, a gente tem também. E a área, pessoal? Qual vai ser esta área? A área perpendicular ao fluxo de convecção e ao fluxo de radiação. Então, olha só onde está o nosso fluxo de radiação e o nosso fluxo de convecção aqui no desenho. Então, a área perpendicular é a área lateral desse duto, né? Então, eu tenho um duto que está aqui, a minha perda de calor por radiação e a perda de calor por convecção. Então, vai ser a área lateral desse duto, certo? A gente tem o comprimento, vamos ver o que a gente tem. A gente tem o diâmetro, a gente tem o comprimento, então a gente consegue calcular esta área. 2πr ao quadrado L, certo? Que é a área lateral. Então, a gente tem o raio, tem o comprimento, é só calcular. Opa, R ao quadrado não, né? Aqui eu já tenho o comprimento R vezes L. Ok, 2πrl ou πdl. Certo? Então, também tenho como calcular a área. Tenho todas as informações. Ou seja, é só calcular a taxa. Ok, pessoal? Posso dar um tempinho para vocês calcularem?
lembrem sempre de fazer análise dimensional, tá? Precisa que eu coloque nos dados? O Ivaldir já calculou isso aí. 5,97 watts, certo? Então, se eu comparar 5,97 watts com a potência elétrica que foi imposta ali, que foi de 500 watts, de fato, eu posso dizer que a minha taxa de perda de calor é muito menor que a minha potência elétrica, né? Então, de fato, a gente pode desprezar essa perda de calor por convecção natural e por radiação, né? Claro, pessoal, que se eu tivesse, por exemplo, externamente ali uma convecção forçada, e aí aquele H, o coeficiente convectivo, poderia ser mais elevado, aí sim, aí eu poderia até ter uma taxa de perda de calor mais significativa, né? Mas como eu tenho um coeficiente convectivo para convecção natural baixo, né, em torno de 4, se eu não estou enganada, era 4. Isso, 4 watts por metro quadrado Kelvin. Então, a perda de calor, de fato, por convecção natural e por radiação é bem pequenininha. Joia, pessoal? Prof, Diga. uma dúvida é se, por exemplo, se tivesse essa convecção com ar forçado ali, esse valor que teria, eu colocaria lá no balanço de energia, no valor do quê? Onde você colocou a potência elétrica lá em cima? Na Não, consideração? não, porque a potência elétrica é a potência que está sendo fornecida. O que a gente ia fazer era um balanço, né? A gente ia desprezar, a gente ia pegar a potência elétrica e ia ter que descontar o quanto que ele perde de calor. Entendi. A Obrigado. gente vai fazer isso quando a gente estudar radiação mais para frente, a gente vai ter que. A gente vai trazer uns exercícios para a gente modelar uns coletores solar, e aí a gente sempre vai ter que desprezar essa taxa de perda de calor, ou seja, só pegar a potência elétrica e descontar aquilo que ele perde de calor. Joia, pessoal, dúvidas nesse exercício? Podemos partir para o próximo? Então, não havendo perguntas, vou partir para o próximo. Então, é o exercício da aula 4, exercício 1. É um exercício bem simples, não sei se alguém já fez, já tentou fazer, porque de fato é muito simples. E aqui nesse exercício, qual é o objetivo? Então, claro, além da gente calcular calor e pensar no balanço de energia num sistema fechado, e entender essa diferença do volume de controle para o sistema fechado, é para a gente também fixar o que é taxa e o que é fluxo de calor. Ele pede para a gente calcular taxa e fluxo de calor também, certo? Então, é importante a gente identificar nesse exercício a diferença do exercício anterior. Por que o exercício anterior era um volume de controle? Por que esse vai ser um balanço num sistema fechado, certo? Então, olha lá o que diz. Uma esfera de cobre de 10 centímetros de diâmetro deve ser aquecida de 100 graus Celsius até a temperatura média
de 150 graus Celsius em 30 minutos. Admitindo-se que massa específica dessa esfera é 8.950 quilogramas por metro cúbico e o CP é 0,395 quilojoules por quilograma grau Celsius, ele pede qual é a quantidade de calor transferido para a esfera. Então, primeiro é quantidade de energia. Então, quantidade de energia, qual que é a unidade de energia? Joule, certo? A letra B, qual é a taxa média de calor transferido para a esfera? Taxa de qualquer coisa, essa qualquer coisa por tempo. Então, taxa de calor transferido vai ser o calor, a energia por tempo, watt. E o fluxo de qualquer coisa, essa qualquer coisa por área por tempo. Então, eu vou pegar a taxa, que já é energia por tempo, e vou dividir pela área perpendicular, certo? Então, de maneira geral, é muito simples, certo? Então, vamos começar pela letra A. Eu vou grifar as nossas variáveis. Então, o diâmetro, temperatura inicial e temperatura final, o tempo que vai levar para isso acontecer, massa específica e CP, certo? Então, a nossa letra A, o que ele quer saber? Quer saber o Qzão, o Q maiúsculo. Qual é a quantidade de energia transferida para essa esfera de cobre, certo? Então, vejam bem, a gente tem uma esfera de cobre aqui, certo? Então, a temperatura dela no início é de 100 graus Celsius, passado um intervalo de tempo de 30 minutos, a temperatura final vai ser de 150, opa, faltou um zero, 150 graus Celsius. Então, vejam bem, pessoal, diferente do exercício anterior, que nós tínhamos um fluido, e esse fluido estava passando por um volume de controle, passando pelo nosso duto. Então, ele entrava e aquela porção de fluido era aquecida e aquela porção de fluido saía do volume de controle. Agora, não, a gente não tem um fluido, a gente tem um sólido, que é feito de cobre, certo? E nós queremos aquecer toda a matéria que compõe esse sólido, todo esse cobre que compõe a esfera, certo? Então, não está escoando, não tenho massa em escoamento, certo? A massa está toda contida nessa esfera, no interior da esfera, sem escoamento. Por isso que a gente vai usar o balanço num sistema fechado, certo? Então, de hipóteses aqui que a gente precisa inicialmente, vamos considerar, então, que esse aquecimento, nós vamos calcular essa quantidade de energia, taxa e fluxo válido para o estado estacionário. Então, eu já dei o tempo, né, para essa esfera aquecer. Então, passado o intervalo de tempo, né, então, para manter essa esfera a 150 graus Celsius, atingir já o estado estacionário, então não tem acúmulo, não tem variação com o tempo. E as propriedades físicas constantes, certo? Também para a gente considerar o CV igual ao CP, na verdade é um sólido, né? Então, para líquidos e sólidos, a variação é muito pequena, né? Do calor específico, certo? Então, balanço num sistema fechado, que a gente viu lá na nossa aula, em termos de quantidade de energia, não de taxa, né? Porque eu posso, lá nos balanços que a gente estudou, a gente viu, eu posso escrever o balanço em termos de quantidade de energia ou em termos de taxa, só dividir toda a energia por tempo e aí todos os termos do balanço estarão em termos de taxa, né? Então, para um sistema fechado, calor menos trabalho é igual a variação de energia interna, certo? Se a gente considerar que não há trabalho nesse sistema, e aí eu posso colocar uma hipótese, né? Trabalho nulo, certo?
Então, para trabalho nulo, quantidade de energia vai ser igual à variação de energia interna. E a variação de energia interna, a gente já sabe lá da termodinâmica, a gente usou no exercício anterior, é massa vezes CV dividido por ΔT, certo? CV, então como é um sólido, né? A gente pode considerar que o sólido é incompressível também e considerar a variação a volume e a pressão constante praticamente o mesmo, igual a um calor específico médio, né? A gente pode chamar, certo? Então, pessoal, vamos observar as temperaturas inicial e final a gente tem. O CV foi dado, certo? Então, a gente tem essa temperatura inicial e final, a gente tem o nosso calor específico, o que a gente não tem? Não foi dado a massa, certo? Percebam que não foi dado a massa dessa esfera, mas foi dada a massa específica e o diâmetro dessa esfera. Então, para a gente calcular a massa da esfera, a gente sabe que é ρ. Rho é massa por volume, então se eu multiplicar pelo volume da esfera, eu calculo a massa, certo? Então, ρ, volume da esfera, 4/3 de π r ao cubo, tem o diâmetro, então é só calcular a massa. Com a massa, é só calcular a minha quantidade de calor ou variação de energia interna. Certo? Simples, né, pessoal? Tranquilo? Tranquilo, prof. Então, um tempinho rapidinho para vocês calcularem e aí para a gente fazer uma discussão sobre esse resultado. E aí vocês já podem ir calculando, né? Depois que calcular a letra B é taxa de calor. A gente sabe que taxa de calor é calor por tempo. Qual tempo? O tempo que demorou para aquecer essa esfera. 30 minutos. Certo? Só fazer análise dimensional para a gente obter o resultado dessa taxa em watt. E já vou fazer a discussão para o fluxo. Fluxo é calor por área por tempo. Ou seja, só pegar a taxa. Opa, aqui eu já coloquei área, não coloquei comprimento, né? Então, é só pegar a taxa e dividir pela área. Daí a área da esfera, né? Então, um tempinho para vocês irem calculando aí e a gente faz uma discussão quando vocês apresentarem os resultados aí pelo chat. Se precisar dos dados. Massa, alguém já calculou? Não, Cristiane. Deu 4, deixa eu pegar aqui, 4,69 quilogramas. Então, ó, vamos conferir os dados. O Rho é 8.950 quilogramas por metro cúbico.
E o raio, que é 10, o diâmetro é 10 centímetros, então o raio é 5 vezes 10 a menos 2 metros. Dá uma conferidinha aí nas suas contas. E é volume, né? Então não é raio ao quadrado, é raio ao cubo. É, muito bem. O que, pessoal? Alguém já calculou a quantidade de calor? Isso. 92,55 quilojoules, pessoal. Então, ó, o que que significa isso? Esse resultado, né? Vamos entender. Eu preciso fornecer para essa esfera 92,55 quilojoules para permitir que ela seja aquecida da temperatura de 100 a 150 graus em 30 minutos. Certo? A quantidade de calor que eu preciso para isso, para fazer esse aquecimento, é de 92,55 quilojoules. Certo? Então, para essa esfera, né, com essas propriedades do material, uma esfera de cobre que tem uma massa específica bem elevada, né? Ok? Então, isso significa essa quantidade de energia, certo? E aí a taxa de energia vai relacionar com o tempo, né? Então, se eu preciso de 92,55 quilojoules para aquecer essa esfera de 100 a 150, uma esfera de 4,69 quilogramas, então, se o tempo que levou foi 30 minutos, então só dividir a quantidade de energia por tempo e fazer análise dimensional para o tempo, né? Então, quanto que vai dar aqui em watt? Tá ali a continha já. Quanto que dá? 51,5, confere aí. Watts. Então, o que que eu fiz? Eu já tirei aquele quilojoule ali, coloquei 10 a terceira. Batendo aí, pessoal. Fluxo, nós vamos pegar a nossa taxa e dividir pela área da esfera, certo? O fluxo vai ser sempre proporcional à área, né? Então, vai ser a nossa taxa, a área da esfera, 4π r ao quadrado.
Lembrem disso, né? Fluxo sempre está associado à área. Fluxo, toda variável que tem essas duas linhas aqui, ó, significa que é proporcional a uma área. Se tivesse 3 linhas, significa que era proporcional a um volume, né? Então, tentem sempre lembrar disso para fixar o que é taxa e o que é fluxo, e não confundir. Então, fluxo em watt por metro quadrado. Isso aí. 1.636,7 watt por metro quadrado. Dúvidas aqui para esse problema, pessoal? Então, esse é um exercício aí relativamente simples, de matemática simples, né? O que a gente precisa entender? Qual que é a proposta dele? Entender conceitos. Então, não tenho matéria escoando, certo? Eu tenho uma esfera e a massa está contida nessa esfera de 10 centímetros de diâmetro. Então, eu uso um balanço num sistema fechado, que vocês já resolviam lá na termodinâmica, não tem nenhuma novidade, né? Que é energia menos trabalho igual variação de energia interna, certo? Então, a gente usou a equação da energia interna para resolver a quantidade de calor. E outro conceito, taxa de energia e fluxo de energia, certo? Então, o objetivo é que a gente fixe esses conceitos, né? Então, a parte matemática a gente vai complicar um pouquinho daqui para frente, certo? Podemos partir para o próximo exercício, pessoal? Sim, prof. Então, esse próximo exercício, que é o exercício 2 da aula 4, que é o balanço de energia em superfície, pessoal, é muito, muito importante. E nós vamos fazer balanço de energia em superfície até o final do curso. Então, é preciso aprender agora, porque até o final do curso vai ser solicitado a nós, em vários momentos, fazer esse balanço de energia numa superfície, certo? Então, vamos lembrar. A esfera, então vamos sempre comparar com o exercício anterior, né? A esfera, ela continha uma massa, né? Que foi contida nesse volume da esfera, certo? Então, ela tinha um volume. Quando a gente fala em superfície, superfície não contém volume, superfície é uma área, certo? Se você olhar aí a superfície da mesa que você está estudando, certo? Ela não é toda a mesa, estou falando da superfície de cima, então ela tem uma determinada área. Então, uma superfície não contém volume, não contém matéria, certo? Ela é apenas uma área. Então, todos os termos do balanço de energia que são proporcionais a um volume, que, por exemplo, é o acúmulo, está lá na nossa videoaula, né, pessoal? É o acúmulo é proporcional a um volume. Quem pode acumular energia? Uma matéria. A matéria pode acumular energia, então a matéria está contida num volume, certo? E o termo de geração, então, quem pode gerar energia? Lembrando que geração de energia está associada à conversão de energia. Outras formas de energia que são convertidas em calor. Por exemplo, se eu tenho uma reação química que gera energia, estou convertendo energia química em energia térmica, certo? Uma reação nuclear. Então, estou convertendo a energia que tem no núcleo do átomo em energia térmica, certo? Então, geração está sempre associada à conversão de energia. Energia elétrica em energia térmica, que a gente resolveu lá no exercício, o primeiro exercício da aula de hoje, certo? Então, quem pode gerar energia? Quem vai converter energia? Também tem que ser a matéria. E a matéria está contida num volume. Então, o termo de acúmulo e o termo de geração de energia
não são válidos quando a gente fala de balanço de energia em superfície, porque superfície não contém o volume, não contém matéria. Então, só os termos transitórios, ou seja, que passam por uma área, é que vão ser importantes. Quais termos são proporcionais a uma área? Termo de entrada e saída. Então, o que entra vai entrar proporcional a uma área e vai sair, a energia vai sair sempre proporcional a uma área. Certo? Por isso que a gente, no balanço de energia, considera os termos de entrada e saída apenas. Certo? Então, nesse exercício é para a gente fixar isso, tá? Então, vamos lá. Os gases quentes da combustão de uma fornalha são separados do ar ambiente e da sua vizinhança, que estão a 25 graus Celsius, por uma parede de tijolos de 0,15 metros. Então, vamos sinalizar aqui a temperatura do ar e da vizinhança, que está a 25, e a parede tem uma espessura L de 0,15 metros. O tijolo possui uma condutividade térmica de 1,2 watts por metro Kelvin e uma emissividade superficial de 0,8. Em condições de regime estacionário, a temperatura da superfície externa encontra-se a 100 graus Celsius. A transferência de calor por convecção natural para o ar adjacente à superfície é caracterizada por um coeficiente de convecção de 20 watts por metro quadrado Kelvin. Qual é a temperatura interna da parede de tijolos? Então, vamos lá. Já fiz previamente um desenho, coloquei as duas paredes aqui. Então, a temperatura interna eu chamei de T1, que aqui, ó, dentro eu coloquei os gases da combustão da minha fornalha. Então, aqui onde eu escrevi gases é a minha fornalha. E a temperatura interna, então, da parede de tijolos é a que está em contato com esses gases. Então, é a minha T1. E o que ele quer saber é justamente qual é essa temperatura interna. Aí eu tenho a minha parede de tijolos, que tem aquela espessura L de 0,15 metros. Eu tenho a minha T2, que é a parede da superfície externa, a temperatura da superfície externa, que ele diz que estado estacionário atingiu 100 graus Celsius. Né? Nós temos, vou escrever aqui para não carregar o desenho, a temperatura da vizinhança e a temperatura do ar são iguais, estão a 25 graus Celsius, certo? Ele deu condutividade térmica do tijolo, 1,2 watts por metro Kelvin, e o coeficiente convectivo é 20 watts por metro quadrado Kelvin. Percebam a diferença na unidade da condutividade térmica e do coeficiente convectivo, certo? Então, o primeiro é um K, se tiver difícil de enxergar, é um K minúsculo, e o segundo é o H minúsculo, certo? Às vezes o meu K e o meu H ficam muito parecidos, certo? Então, não confundam. E ele deu a emissividade também da superfície da parede de tijolo, né? 0,8. Certo? Então, nós queremos calcular a temperatura T1. Pessoal, a minha pergunta aqui, antes da gente começar a calcular, escrever coisa, balanço, enfim, se nós queremos calcular a minha T1, e de início eu já falei para vocês que a gente vai fazer um balanço de energia na superfície, né? A pergunta é, em qual superfície? Na superfície T1 ou na superfície T2 eu devo fazer o meu balanço de energia, sabendo que o que eu quero calcular é a minha T1? Com base na videoaula, aquilo que você assistiu da videoaula,
O que você acha? O balanço vai ser feito na superfície 1 ou na superfície 2? Ninguém sabe responder? Então tá, vamos deixar no ar. Vou colocar as hipóteses e aí a gente já responde essa pergunta. Enquanto isso, vocês vão pensando. Pessoal, então de hipótese aqui, tranquilo, a gente vai colocar aqui. Ele pediu, né, regime estacionário. E vamos colocar aqui balanço na superfície. Opa, superfície. Ah, isso é bom colocar propriedades físicas constantes também, né? Certo? Estamos sempre resolvendo, né, por enquanto, para propriedades físicas constantes. Depois vocês vão entender o tamanho do problema se, por exemplo, tiver variação de condutividade térmica. Com as aulas dessa semana vai dar para ficar bem claro. Mas vamos lá. Então, já que a gente tem um balanço de energia na superfície, então, reescrevendo o nosso balanço, taxa de energia que acumula, taxa de energia que entra, menos taxa de energia que sai, mais taxa de energia gerada. Se eu balanço na superfície, eu não vou ter acúmulo e não vou ter geração, certo? Então, o que eu posso dizer? Que a taxa de energia que entra menos a taxa de energia que sai é igual a zero, certo? Esse é o nosso balanço de energia. Então, o que a gente precisa fazer agora é selecionar a superfície que a gente vai fazer, o balanço, e ver como a gente consegue calcular a taxa de energia que entra e que sai a partir dessa superfície, certo? Então, vamos lá. Pessoal, vamos pensar na hipótese de que a gente vai selecionar a superfície 1 para fazer o nosso balanço de energia. Certo? Eu vou até riscar aqui. Então, se a gente fosse fazer o balanço nessa superfície, certo? Então, como que essa superfície recebe e perde energia? Veja bem, ela recebe energia por convecção a partir dos gases de combustão aqui, certo? Então, tem uma fornalha, então está recebendo energia a partir da convecção que existe aqui dentro dessa fornalha. E, obviamente, por radiação, certo? Porque justamente eu tenho uma fornalha aqui dentro. Então, taxa de radiação. Então, pela vizinhança da fornalha aqui de dentro, ela recebe energia. E como que essa superfície perde calor? Perde calor para o tijolo que compõe essa superfície, essa parede, certo? Então, vai perder energia aqui por condução, porque é um sólido, certo? É o tijolo, eu conheço a condutividade térmica desse tijolo, então vai sair energia dessa superfície 1 por condução, ok? Agora, pessoal, eu conheço o coeficiente convectivo dentro da fornalha. Eu conheço as propriedades, a temperatura da vizinhança dentro da fornalha. Eu tenho esses valores? Eu não tenho. Foi dado a temperatura da vizinhança do ar e o coeficiente convectivo externo à fornalha, não interno.
Então, eu não consigo resolver esse balanço de energia na superfície 1. Na superfície 1 não vai dar para encontrar essa temperatura, certo? Porque me falta dados, ok? Agora, vamos olhar a superfície 2. Selecionei a superfície 2, vou fazer um balanço nessa superfície 2. Então, o que a gente precisa ver? Como essa superfície 2 recebe energia, como está entrando energia e como está saindo energia dessa superfície 2. Então, a superfície 2, ela é aquecida a partir da superfície interna, né, que recebe uma energia grande da fornalha. Então, vai chegar energia na superfície 2 por meio do tijolo. Por meio do tijolo, qual mecanismo de transferência de calor acontece ali? Condução, porque é um mecanismo molecular. Certo? É um sólido que eu tenho ali, né? Tá tudo parado, não tenho velocidade global. Então é por condução, certo? Então, como que eu sei disso, pessoal? Olha só, fisicamente eu avalio. Se eu tenho uma fornalha, significa que a temperatura aqui do meio interno é muito elevada. Então, eu já espero que a minha T1 seja maior que a minha T2, que é de 100 graus Celsius. Então, eu já estou esperando um resultado maior de 100 graus Celsius, porque é a temperatura interna de uma fornalha, ok? Então, pelos valores de temperatura, pela física do problema, eu sei qual é essa direção desse fluxo, certo? Muito bem. E como, então, entrada é só isso, né? Só vai receber energia por condução dentro dessa parede de tijolo, concorda? Sim? E saída? Então, saída, veja bem, eu tenho a vizinhança, a temperatura da vizinhança conhecida, que é de 25 graus Celsius, e a temperatura do ar, que são menores que a temperatura T2 de 100 graus Celsius. Então, vai perder energia para esse ar e para essa vizinhança, certo? Então, eu vou ter um fluxo de calor por radiação saindo dessa superfície 2, perdendo calor para a vizinhança. E vou ter um fluxo de calor saindo também por convecção, perdendo energia para o ar ambiente externo, certo? Agora veja bem, o H externo eu conheço, a temperatura do ar externo eu conheço, da vizinhança também. Então agora eu consigo resolver esse balanço de energia. Mas professora, da onde que vai vir a minha T1? Né? Porque é o que eu quero calcular. Então, veja bem, aqui na transferência de calor por condução da parede, eu vou precisar dessa temperatura T1 aqui, certo? Porque lá na minha lei de Fourier, que é a lei que governa, vai aparecer essa diferença de temperatura dentro da parede. Então, a minha temperatura 1, a minha incógnita, vai aparecer no meu balanço a partir daí, né? Então, colocando em termos de balanço, então, para a superfície 2, a minha entrada é por condução menos a saída, o que ele perde por convecção menos o que ele perde por radiação. Tudo isso igual a zero. Certo? Então, é esse balanço que eu vou resolver e, a partir dele, encontrar a temperatura T1. Então, agora eu vou até, aqui para não ficar muito longa a equação, eu vou até resolver por partes. A gente pode começar pelo fluxo de condução. Fluxo de condução. Então, lei que governa a condução de calor, o mecanismo molecular de transferência de calor é a lei de Fourier. Lei de Fourier, vou escrever ela já para um sistema unidirecional, né? Então, dentro dessa parede, eu vou considerar apenas o fluxo na minha direção X, ok? Dessa parede. Vamos até colocar aqui uma hipótese 4, fluxo
unidirecional em X, certo? Então, vai ser menos K, condutividade térmica. Então, como é fluxo, certo? Eu não vou multiplicar pela área aqui, só se fosse taxa. Então, menos K dt dx. Então, a gente vai separar as variáveis dx vezes o fluxo de condução. Lembra como a gente fez lá na nossa primeira aula? Menos k dt. A gente vai integrar aplicando as nossas condições de contorno. Então, o meu x. Então, coloquei o meu x zero na minha temperatura T1 e o meu L, a temperatura T2, certo? Então, vai de 0 a L, que é a espessura da parede, e o meu dt vai de T1 a T2, certo? Propriedades físicas constantes, eu posso tirar o K de dentro dessa integral, certo? Senão eu teria que escrever o K por uma equação função de X, e aí isso ia complicar a nossa resolução, né? Então, pela hipótese 3, né, eu posso tirar a condutividade térmica, vamos considerar um fluxo constante, vamos tirar de dentro da integral também. Então, o meu fluxo de condução vai ser igual a menos K T2 menos T1 dividido por L. Se eu aplicar esse sinal dentro do meu parênteses aqui, K T1 menos T2 dividido por L, certo? Então, eu vou substituir a minha taxa de condução por K, T1 menos T2 dividido por L, certo? Fluxo de convecção. Então, se vocês quiserem já resolver a parte numérica aqui separado também, então o fluxo de condução vai ficar em função de T1, né? Porque eu não tenho o que eu quero encontrar. Ou se quiser depois obter todas as equações e substituir no balanço, aí fica a critério de vocês, tá? Eu vou colocar as equações aqui. Então, fluxo de convecção é o coeficiente convectivo, temperatura da superfície menos a temperatura do fluido. Não tenho o que fazer aqui, só substituir lá no meu balanço. E o fluxo de radiação vai ser a emissividade constante de Stefan-Boltzmann, temperatura da superfície elevada à quarta potência menos a temperatura da vizinhança elevada à quarta potência. Também já temos a equação pronta, certo? Então, vejam bem, para simplificar, vou chamar essa primeira equação do balanço de 1, a lei de Fourier de 2, lei de resfriamento de Newton de 3 e lei de Stefan-Boltzmann de 4. Então, vou substituir as equações 2, 3 e 4 em 1, certo? Então, vai ficar KT1 menos T2 sobre L menos. Então, lembra que é menos a convecção, menos a radiação, certo? Convecção e radiação são a nossa saída, né? Então, H, temperatura da superfície menos T infinito, menos a radiação, emissividade, constante de Stefan-Boltzmann, temperatura da superfície elevada à quarta, menos a temperatura da vizinhança elevada à quarta. Tudo isso igual a zero, é um balanço de energia, né? Para estado estacionário. Ok? Vamos ver os nossos dados. Condutividade térmica. Foi dado. T1 é o que eu quero saber. T2 foi dado. L foi dado. Certo? K, 1,2 watts por metro Kelvin. T2, 100 graus Celsius. E L, 0,15 metros.
H foi dado, temperatura da superfície foi dado, temperatura do ar foi dado. Então, H, 20 watts por metro quadrado Kelvin. Temperatura da superfície é a minha T2, que é... Então, sempre veja bem onde você está fazendo o teu balanço, né? Se for na superfície 2, então a minha temperatura da superfície vai ser o meu T2, certo? Então, temperatura da superfície, 100 menos T infinito, que é 25 graus Celsius. Emissividade foi dada, constante de Stefan-Boltzmann a gente sabe, temperatura da superfície a gente sabe, temperatura da vizinhança foi dada. Vamos localizar. Emissividade 0,8, temperatura da superfície 100 graus Celsius, vizinhança 25 graus Celsius, certo? E a constante de Stefan-Boltzmann 5,67 vezes 10 a menos 8 watts por metro quadrado, Kelvin a quarta. Ou seja, pessoal, temos todas as nossas variáveis, a única incógnita é a minha T1. Então, é só resolver esse balanço e calcular a T1. Dúvidas, questionamentos? Dá para resolver? Dá para resolver, pessoal? Então, vamos lá. Conceitos aqui que é importante que vocês entendam. O balanço de energia na superfície. Por que a gente desprezou o acúmulo? Por que a gente desprezou a geração de energia? Então, onde realizar o balanço de energia? Então, verificar onde vocês têm os dados, né? E sempre verificar qual o mecanismo de transferência de calor que entra, que sai, certo? E tomar cuidado com os sinais do balanço de energia. E, obviamente, internalizar já, né, mobilizar as leis que governam os mecanismos de transporte. Lei de Fourier, lei de resfriamento de Newton e lei de Stefan-Boltzmann. Bora lá trabalhar, fazer análise dimensional. E lembra, pessoal, uma fornalha, então a gente espera que T1 seja maior que T2, hein? Avalie teu resultado para ver se fisicamente ele faz sentido. Pessoal, eu vou passar aqui o resultado já para vocês e vocês podem depois terminar, né, de resolver a parte matemática desse exercício e conferir depois. Então, vai dar 352,54 graus Celsius, né? Então, só para a gente fazer uns comentários antes da gente encerrar a aula, temperatura da superfície é a minha T2.
Então, lembra que você tem que reconhecer que como você fez o balanço na superfície 2, então o teu T da superfície vai ser o T2, 100 graus Celsius. Então, ó, lembra aqui, coloca, né? Aqui vai ser a tua T2 e essa aqui também vai ser a tua T2. Então, como a gente estava esperando, né, o resultado vai dar 352,5 graus Celsius, bem mais elevado que a nossa temperatura de 100 graus Celsius. Então, conforme a gente esperava, né, fisicamente, esse resultado faz sentido, certo? Pessoal, então deixa aí para vocês terminarem. Eu só queria fazer alguns comentários antes da gente encerrar sobre as videoaulas dessa semana. Então, nessa semana, pessoal, é muito importante que vocês assistam as videoaulas e tragam dúvidas na próxima aula, entendam bem. São as aulas mais importantes do curso. Por quê? A gente vai fazer um balanço de energia num volume de controle para a gente obter a equação da condução de calor. Então, a gente começa a entrar só especificamente na condução de calor. Então, a gente faz um balanço diferencial, um volume de controle, e obtém a equação da condução de calor. Então, essa equação vai permitir da gente obter perfil de temperatura daqui para frente. É importante, então, para a gente saber resolver. Então, por que a gente faz toda a dedução para a obtenção da equação da condução de calor? Porque o que você precisa reconhecer é o significado de cada termo da equação. Porque nosso objetivo não vai ser deduzir ela, vai ser trabalhar com ela, usar em problemas práticos de engenharia, certo? Só que eu só vou conseguir entender o que significa cada termo para usar essa equação se eu entender o processo de dedução, certo? Então, por isso que a gente faz dedução termo por termo da equação, porque daí depois a gente vai simplificar, a gente vai poder estabelecer hipóteses que nos permita simplificar alguns termos daquela equação, certo? E entender o que é uma condição de contorno. Então, tem a aula da condição de calor, da equação da condição de calor, e tem a aula da condição de contorno. Pessoal, por experiência, né, de trabalhar com essa disciplina, é o que o pessoal mais tem dificuldade de entender, é condição de contorno. Então, assistam a videoaula, peguem o livro, leem o livro, o que ele fala sobre condição de contorno e tragam as dúvidas para a próxima aula. Daí, a próxima aula, a gente já vai para um exercício de aplicação, nós já queremos usar a equação da condição de calor para obter o nosso primeiro perfil de temperatura. Combinado? Preciso que vocês estudem as aulas as videoaulas dessa semana com muito cuidado, com muita atenção, certo? Sempre anotando as dúvidas, combinado? Muito bem, pessoal, então vou encerrar a nossa aulinha por aqui. Tenham todos aí um bom restinho de semana. Lembrando que amanhã a gente tem P-Aluno, então quem precisar é só se inscrever no Moodle da disciplina, no fórum, né, lá no Moodle da semana, e aí a gente vai fazer o nosso atendimento, certo? Se inscrevam com antecedência. Então, um abraço, pessoal, boa semana e até semana que vem.